pelo primeiro processo de um novo convertido. Vamos levar para Jerusalém. Leva para os apóstolos. Leva lá mediante a Pedro, João e Tiago. Sabe o que acontece quando o apóstolo Paulo chega lá, meu presbítero? Epa, esse cara aqui não. Nós sabemos quem é ele. Perseguia o povo, estava prendendo o povo. O que é que esse cara quer aqui? O processo do desprezo começa agora. Imagine para o apóstolo Paulo, novo convertido, tinha aceitado Cristo, de João, Pedro e Tiago, os homens que dormiram, beberam com Jesus, e agora ele está sendo rejeitado por aqueles homens que andavam com Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha tudo para chutar o balde no primeiro processo. Tinha tudo para desistir no primeiro processo. Como é que pode, rapaz? Esses homens que andavam com Jesus estão me desprezando. Não quer que eu fique aqui? O que é que eu vou seguir ele agora? O que eu vou fazer com Jesus? No primeiro processo, tem muitas pessoas que desistem, chutam o balde. E Jesus está dizendo nessa noite: não é para desistir, porque grandes coisas eu tenho para fazer na vida da minha igreja. Não desista! Aleluia. Imagine agora para o novo convertido, porque o apóstolo Paulo é novo convertido. Aí ele: eu sei quem me tirou a visão, e eu sei quem colocou minha visão de volta. Mesmo que você não me aceite, eu não vou desistir, porque o meu foco é Aleluia. É Cristo. Glória. Glória, Jesus. O apóstolo Paulo, amém. Deus abençoe vocês. E o apóstolo Paulo ficou 6 anos tecendo rede na Arábia. Glória a Deus. Era tecendo rede, era tecendo a Deus e aprendendo. Aleluia. Era tecendo rede e aprendendo com Cristo. Era tecendo rede e se levantando com Cristo. Era tecendo rede no propósito. Era tecendo Aleluia. rede no jejum. Era tecendo rede pregando. Era tecendo rede e se levantando. Há um tempo determinado para todas as coisas, para mim e para a sua vida. Vai chegar o tempo de Deus te levantar. Vai chegar o tempo de Jesus te levantar. Aleluia. Louvado. É tudo um processo, meus irmãos. Aleluia. Fala conosco. Jesus passou pelo processo. Imagine os apóstolos. Imagine eu e você. Você está pensando que Jesus começou o ministério foi da noite para o dia? Não. Jesus sabia o chamado dele. Jesus sabia de que ele era filho. Jesus sabia do propósito que ele ia fazer na terra. Mas ele esperou o momento certo. Ele passou pelo processo. Glória. Aleluia. Fala conosco. E o essencial, pelo deserto. Aleluia. Eu e você vai ter que passar pelo deserto. Aleluia. Glória a Deus. Não tem para onde correr, não. Vai ter que passar pelo deserto. Aleluia. Mas sabe o que é bom no deserto? Glória a Deus. Deus não deixa faltar nada. Aleluia. E Ele dá nos mínimos detalhes Glória a Deus. tudo que eu e você precisa. Meu Deus. Espírito Santo, muito obrigado. E o apóstolo Paulo começa a passar pelo processo. Começa a entender o seu processo. Ei, meus irmãos, você sabia que eu e você tem que entender o nosso chamado e o processo que Deus tem nas nossas vidas? Aleluia. Ei, o meu chamado e o seu chamado não é pequeno não, meus irmãos. Aleluia. Você está pensando que Deus vai dar de qualquer jeito, de mão beijada? Ah, você está muito enganado. Aleluia. Aleluia. Vai ter que passar pelo processo. Porque é uma lapidação. Você é uma pedra bruta sendo lapidada. Aleluia. Glória a Deus. Para ser fortalecida como uma joia rara. Aleluia. Se for necessário, Deus quebra todinho. Aleluia. Para a gente aprender o processo. Aleluia.
E tenha convicção do seu chamado. Porque ninguém está nessa noite aqui à toa não. Porque você tem um chamado. Amém, Jesus. Você tem um chamado. Aleluia. Tome posse do seu chamado nesta noite. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele tomou posse do seu chamado. Entendeu que era o seu chamado. Aleluia. E decidiu viver para Cristo. E o interessante é que os discípulos, eles faziam questão de morrer por Cristo. Quem nos últimos dias está preparado para ser açoitado? Quem nos últimos dias está preparado para morrer por Cristo? Eita, meu Deus. E não negar a Cristo. Aleluia. Verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque aqueles homens eram flagelados, é disso. E o interessante do texto é que eles sorriam, porque eles sabiam para onde iam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E os romanos açoitavam eles e diziam: ei, por que vocês estão rindo? Vocês estão sendo flagelados. O flagelamento, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, são ganchos de ferro que cravam na sua pele e rasga tudinho quando puxado. Imagine para um homem aguentar um flagelamento daquele. Você tem que estar cheio da graça do Espírito Santo de Deus para aguentar. E quanto mais eles batiam, minha pastora, mais eles sorriam e diziam um para outro: morrer para a gente aqui é lucro. Glória. Aleluia. Meu Deus. Mas quando se tem um propósito para cumprir, você não morre não. Pode ser flagelamento, pode ser paulada, pode ser esfaqueado, você não morre. E o chamado do apóstolo Paulo era pregar. O chamado do apóstolo Paulo era levantar igrejas. Aleluia. Levantar um ministério, deixar pessoas preparadas para poder assumir o ministério. Amém, Deus. Imagine agora o chamado desse homem.